Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 a 14. Está escrito: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: Cristo sobe, o Espírito Santo desce. Cristo sobe, o Espírito Santo desce. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro inspirado da história da igreja. E esse livro retrata o avanço da igreja de Jerusalém a Roma. Esse livro pode ser resumido em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Jesus sobe, o Espírito desce e a igreja se expande. Atos é o segundo volume do livro que Lucas escreveu. O primeiro, o Evangelho. Agora, o crescimento da igreja, endereçado ao mesmo destinatário, Teófilo. E ele retrata para nós todas as coisas que Cristo começou a fazer e a ensinar. É curioso que ele não ensinou e fez, ele fez e ensinou. As suas obras são avalistas das suas palavras. E ele continua fazendo as mesmas coisas, agora através da sua igreja. Esse texto traz para nós verdades magnas da fé cristã que eu passo a repartir com vocês. A primeira verdade magna, bendita, gloriosa, axial para o cristianismo é a ressurreição de Cristo. Uma verdade
irrefutável. Notem comigo os versos 1 a 3. Quando no verso 3 está escrito, eu peço que você repita comigo, toda a igreja comigo, o versículo 3. Vamos juntos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos trata da continuidade do ministério de Cristo. Ele ascendeu ao trono, ele deu instrução aos seus discípulos, discípulos que ele escolheu, conforme o versículo 2. Então nós estamos falando aqui de ascensão, de instrução e de eleição. Que instrução foi esta? Diz a Bíblia que quando ele ressuscita e passa 40 dias, dando provas evidentes de que ele ressuscitou, é quando ele diz para os seus discípulos: indo fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses 40 dias que ele passou falando do reino de Deus, ele deu provas incontestáveis de que ele venceu a morte. Os céticos tentam destruir essa verdade. Lá do começo, dizer, não, os discípulos roubaram o corpo dele e saíram propalando aí que ele ressuscitou. Outros dizem, não, ele nem morreu, ele desmaiou na cruz. Ao colocar-se no lugar onde tinha ar fresco, ele recobrou os ânimos e saiu do túmulo. Outros disseram, não, as mulheres foram no túmulo errado e saíram dizendo que ele ressuscitou. Mas as evidências são notórias, irrefutáveis. A ressurreição dele foi publicamente testificada por várias testemunhas, durante 40 dias. E se não bastasse o fato histórico e inegável de que ele venceu a morte, a mudança e a transformação na vida dos discípulos foi evidência clara. Não eram mais homens covardes, não estavam mais trancados com medo dos judeus. Agora eles enfrentam as ruas, agora eles enfrentam as autoridades, agora eles enfrentam as ameaças, agora eles enfrentam as prisões, agora eles enfrentam o martírio, e nada pode detê-los, por causa desta gloriosa convicção de que Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Mas agora, há uma segunda verdade que esse texto descreve e destaca. Versículos 4 a 8, é a promessa do Espírito Santo. E vejam vocês comigo os versos 4 a 8. Começando com o versículo 4, a promessa do Pai. Leia comigo o verso 4 e 5, para entendermos a promessa do Pai. Vamos juntos? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos entender então aqui o que ele está querendo dizer por promessa do Pai. Bom, quando o Pentecostes aconteceu, e as pessoas se reuniram em Jerusalém, e uns olharam e disseram, o que quer isso dizer? Com ceticismo. Outros olharam e com preconceito disseram, são galileus. Outros olharam com zombaria e disseram, estão embriagados. O apóstolo Pedro se levantou e disse, não, é 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas. É uma promessa de Deus, é o derramamento do Espírito, é o Espírito Santo sendo derramado para ficar para sempre com a igreja. Isso é a promessa de Deus. Mas Jesus alertou sobre esta promessa de uma maneira muito linda, e eu preciso que você veja comigo e testifique comigo o que Jesus falou dessa promessa. Então abra sua Bíblia em João, por gentileza, no capítulo 14, Evangelho de Cristo conforme João, capítulo 14.
verso 26. Jesus disse assim, toda a igreja comigo, por favor. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, verso 26, comigo também, por gentileza, vamos juntos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mas agora, muito particularmente, 16:7, comigo por favor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Agora, mais um pouquinho atrás, capítulo 7, por favor, veja comigo, versos 38 e 39 de João. Vamos ler 37 e 38. Vamos juntos comigo? Não. Então vamos voltar. João 7, 38 e 39. Comigo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluíram rios de água viva. E isto disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o que é a promessa do Pai? É a descida do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento as pessoas recebiam o Espírito Santo, mas por um tempo temporal, um tempo específico, mas agora o Espírito Santo é derramado, é a dispensação do Espírito Santo. Jesus sobe e Jesus derrama o Espírito Santo, o Espírito vem para ficar para sempre com a igreja. Esta é a promessa de Deus. Mas como eles deveriam receber essa promessa? Primeiro, notem comigo, versículo de número 4 do nosso texto. E comendo com eles, determinou-lhes, não é pediu, não é solicitou, não é sugeriu, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Agora preste atenção, ele está dando essa palavra para os seus apóstolos, para os seus discípulos. De onde eles eram? Eles eram galileus. Jerusalém está aqui na Judéia. O último lugar do mundo que eles gostariam de ficar certamente era Jerusalém. Eles viram ali a máquina religiosa orquestrando contra Jesus para matá-lo. Eles viram ali todo o poder político se unindo ao poder religioso para levar Jesus à cruz. E Jesus está dizendo que é nesse lugar que eles vão ficar. Porque é no mesmo lugar que Jesus foi preso, acusado, condenado, crucificado, sepultado, é que Jesus ressurgiu, e é nesse mesmo lugar é que Jesus vai subir para o céu, e é nesse mesmo lugar que o Espírito Santo vai descer sobre eles, e é desse mesmo lugar que o Evangelho vai se espalhar para o mundo inteiro. Então fiquem aqui, não saiam daqui. Agora, como é que eles deviam fazer? Preste atenção. E determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E lá em Lucas 24:49, mais específico ainda: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Você foi inserido no corpo de Cristo. Você foi inserido no corpo de Cristo. Você foi introduzido no corpo de Cristo. Você foi colocado dentro da igreja do Deus vivo. Você passa a ser membro da família de Deus. Você agora pertence a Deus, porque você recebeu esse batismo pelo Espírito no corpo de Cristo. Mas o Senhor está nos falando aqui também de algo muito importante, de uma capacitação do Espírito Santo para testemunhar. E é isso que ele vai tratar, e vamos examinar daqui a pouquinho, no versículo 8, que é este revestimento de poder, porque eles estão recebendo uma missão de serem testemunhas, de fazerem discípulos de todas as nações, e a pergunta é: com que poder? Na força deles, na estratégia deles, na metodologia deles.
na capacitação deles. E a resposta é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Existe também esse elemento de capacitação para o cumprimento da missão. E agora o versículo 6 e 7, quando Jesus trata disso, desse batismo com o Espírito, isso gera uma pergunta dos discípulos. E qual é a pergunta? Leia o verso 6 e 7 comigo. Vamos lá? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos, irmãos, como judeus que eram, estavam muito agarrados a uma visão equivocada de reino. Por quê? Porque Israel viveu grande parte da história como um povo escravo no Egito, depois escravizado temporariamente pelas nações que viviam ao redor, depois escravos da Síria, depois escravos da Babilônia, depois escravos do Império Medo-Persa, depois escravos do Império Greco-Macedônio, depois escravos do Império Romano. E tudo que eles esperavam era que Jesus, o Messias, viesse para quebrar o jugo político, para quebrar o jugo da opressão e torná-los livres, e eles pudessem ser a dianteira de todo o poder político e econômico do mundo. E eles aguardavam isso. E então pergunta: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus frustra a expectativa de reino que eles tinham, diz: não vos compete saber, nem cronos, nem kairóis, nem tempos, nem épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Porque o reino de Deus não é político, não é conquistado com armas. O reino de Deus não é geográfico, está aqui, ali ou acolá. O reino de Deus não é terreno, ele é espiritual. O reino de Deus não é estático, é como a semente de mostarda, que começa tão pequeno e vai crescendo e crescendo, a ponto, diz a Bíblia, diz que todos os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo, louvado seja o seu nome. Mas agora, versículo 8, eu preciso que você leia comigo, porque é um dos textos estratégicos e é uma espécie de roteiro do livro de Atos. Leia o 8 comigo em voz alta, vamos juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Notem vocês que aqui há uma promessa e aqui há uma ordem. Qual é a promessa? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meus irmãos, não há cristianismo sem poder. O reino de Deus é poder. O Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo que habita em você é o Espírito de poder. A capacitação que vem do céu para você é capacitação de poder. Isso é uma promessa de Deus. Quando um crente está fraco, ele é uma contradição de termos. Porque o que Deus quer e tem para você e para mim é esse revestimento de poder. Mas aqui, mais do que poder, do que uma promessa, tem uma ordem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você não tem o direito de não ser testemunha. E o que é uma testemunha? É alguém que viu algo e precisa testificar do que viu. E o que é que você e eu vimos? Nós vimos o poder do Evangelho, nós vimos a transformação de vidas, nós vimos a libertação dos cativos, nós vimos o poder de Deus se manifestar em transformar vidas, transformar famílias, transformar cidades, transformar nações. Nós vimos o Cristo vivo de Deus que levantou dentre os mortos, nós vimos o Cristo de Deus subir, nós vimos o Espírito Santo descer, nós vimos a igreja avançando sobre as portas do inferno e libertando os cativos. Nós somos testemunhas dessas verdades e nós não podemos calar a nossa voz. Bom, vale a pena destacar uma pergunta básica no texto: recebereis poder, e poder para quê? Primeiramente, poder para sair da especulação escatológica para o campo da ação missionária. Quando Jesus falou desse batismo com o Espírito Santo, eles queriam discutir escatologia. Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É mais fácil discutir teologia do que fazer a obra de Deus.
É mais fácil discutir as grandes correntes, é esta ou aquela, do que fazer a obra de Deus. E Deus não chamou-nos para discutir, Deus nos chamou para fazer a obra. Segundo, eles deveriam receber poder, meus irmãos, para perdoar. Sereis meus testemunhos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Romper essa barreira racial era uma luta para eles. Eles eram inimigos históricos, séculos de inimizade. Era inimaginável você pensar que um judeu ia pregar o evangelho para um samaritano. Seria a mesma coisa hoje você pedir que um judeu fosse pregar lá para o Hamas, para o Hezbollah. Ou pedir para um cidadão da Ucrânia ir lá para a Rússia, evangelizar o Putin. Parecia uma coisa inconcebível. E eu quero dizer para você que onde o evangelho chega, o muro da inimizade é quebrado. Irmãos, nada supera as crises deste mundo, nem solução política, nem ideológica, nem filosófica, só o evangelho de Jesus Cristo. Quebra o muro e leva a esperança da salvação para alguém que é considerado até então seu inimigo, e o evangelho então restaura relacionamentos. Terceiro, poder para quê? Poder para morrer. A palavra testemunha no grego é martiria, de onde vem a nossa palavra mártir. Talvez uma das perguntas que eu mais escuto por aí afora é: pastor, será que vai chegar a perseguição mesmo? A igreja vai passar pela tribulação? Porque tem muita gente que diz: não, não vai passar, aí vai ser arrancado daqui, a hora que a tribulação pegar mesmo, eu estou fora daqui, não estou mais aqui para ver. Não, vai passar sim, vai passar sim. E a pergunta é: meu Deus, e a hora que a perseguição chegar, será que eu aguento? Eu pergunto a você: será que aqueles homens eram diferentes de você? Tinham outra estrutura que você tem? Não, não. Se o Senhor permitiu uma perseguição tal que você e eu temos que enfrentá-la, o Senhor vai capacitar você com poder para enfrentá-la. E se preciso for, dar a sua vida por Ele. Esse era um mártir. Se você não tem uma causa pela qual está pronto a morrer, você ainda não está preparado para viver. Porque se esta causa, que é o evangelho, é maior do que a vida, então vale a pena você dar a vida por esse ideal. Mas agora, vamos ao terceiro ponto, que é a ascensão de Cristo, o selo da sua vitória, versículos 9 a 11. Você pode ler comigo 9 a 11, vamos juntos? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Há 3 coisas aqui, meus irmãos, importantes. Primeiro, Jesus consumou a sua obra, é por isso que ele subiu para o céu. Não tem nada mais por fazer no que tange a sua salvação, a obra já está concluída, por isso ele retorna. Segundo, Jesus foi elevado às alturas. O que significa isso? Significa aqui que está lá em Filipenses capítulo 2, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, pelo que o Pai também o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele sobe para as alturas, ele sobe para sentar-se à direita de Deus Pai, ele sobe para estar com o livro da história em suas mãos, ele sobe para ser o soberano do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ele sobe para governar o universo, as nações, a igreja e a sua vida. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Mas mais, ele sobe com a promessa de que vai voltar. Não é isso que está escrito no verso 11? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ele virá. E como ele virá? Pessoalmente.
Como ele virá? Visivelmente. Como ele virá? Audivelmente. Como ele virá? Repentinamente. Como ele virá? Ele virá inesperadamente. Como ele virá? Ele virá inescapavelmente. Como ele virá? Ele virá vitoriosa e gloriosamente. Essa é a esperança da igreja, essa é a expectativa da igreja, essa é a convicção da igreja. Mas, finalmente, o último ponto que eu quero destacar é a busca do Espírito Santo, um clamor da igreja. Versículos 12 a 14. Toda a igreja em voz bem bonita e eloquente comigo. 12 a 14, vamos juntos. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, a volta. Se Jesus voltou triunfantemente para o céu, os discípulos voltaram alegremente para o cenáculo. E é curioso isso, porque esse local foi o local onde Jesus ensinou-os. O Evangelho de João dedica quase a metade do seu Evangelho só para o que Jesus ensinou nesse cenáculo. Ali Jesus lavou os pés deles. Ali Jesus orou por eles. Ali Jesus abriu o coração para eles, dizendo que estava angustiado. Ali Jesus faz a transição do judaísmo para o cristianismo, quando cessa a Páscoa judaica, e ele pega um pão e parte e diz: esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. Ele pega o cálice, divide e diz: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. E a partir dali, nunca mais precisou um cordeiro ser morto e imolado no altar, porque agora ele, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, estava se apresentando como sacrifício perfeito. Então, eles voltam para lá, onde Jesus prometeu o Espírito Santo. Eles voltam para lá, onde Jesus manifestou a eles o seu amor incondicional. Quem foi para lá? Os 11 apóstolos. Quem foi para lá? Maria, mãe de Jesus. Quem foi para lá? Os irmãos de Jesus, que até a ressurreição não acreditavam na divindade dele. Quem foi para lá? As mulheres da Galileia, as mesmas mulheres que financiaram o ministério de Jesus, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Quantos estavam lá? Estavam lá 120 discípulos. E eu acho isso tão interessante, porque isso leva Stanley Jones a afirmar o seguinte: o cenáculo prova para nós que não tem lugar sagrado. Eles não estão num templo, nem numa sinagoga. Eles estão num salão secular, um cenáculo. Segundo, isso prova que não tem família sagrada. Não é Pedro mais honrado do que os outros, nem Maria mais honrada do que as outras mulheres. Todos estão no mesmo nível. E todos são cheios do Espírito Santo da mesma maneira. Terceiro, não idade sagrada. Aqui tem gente mais velha, aqui tem gente mais nova. Não tem idade sagrada. Quarto, não tem posição sagrada. Se você perceber no capítulo 2, versículo 1, eles estavam reunidos no mesmo lugar, assentados. Não estavam de joelhos. Eles não estavam num ritual
diferente. Eles estavam sentados, eles estavam orando, mas assentados, não tem posição sagrada. Você fala com Deus em pé, você fala com Deus sentado, você fala com Deus ajoelhado, você fala com Deus deitado, você fala com Deus dirigindo seu carro, você fala com Deus atrás da sua mesa de escritório, você fala com Deus lá, o médico fazendo a cirurgia, você fala com Deus varrendo a sua casa, você fala com Deus quando você está fazendo o almoço do dia, você fala com Deus, e não tem posição sagrada, e não tem hora sagrada, e não tem lugar sagrado, e não tem família sagrada, e não tem idade sagrada. Louvado seja o Senhor. Conforme ouvimos aqui hoje, Deus é Espírito, e o que importa é que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas finalmente, irmãos, diz o texto que todos perseveraram unânimes em oração, até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus não disse, olha, ore um dia, ore uma semana, não, até que. E todos, unânimes, perseveraram em oração. 10 dias. 10 dias. O Espírito Santo foi prometido, mas prometido numa condição: eles deveriam permanecer na cidade. E não é permanecer passivos, permanecer em oração. E eles cumpriram isso. E depois de 10 dias, Atos 2, 1 a 4, eu quero que você leia comigo, vai acontecer algo maravilhoso. Então leia comigo versos 1 a 4 do capítulo 2, vamos juntos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E a partir daqui, o apóstolo Pedro prega, 3.000 pessoas basicamente são convertidas e agregadas à igreja. E a partir daqui a igreja sai de Jerusalém e vai por toda a Judeia, e chega em Samaria, e chega em Damasco, e chega em Cesareia, e chega em Antioquia da Síria, e chega na Galácia do Sul, e chega na Macedônia, e chega na Acaia, e chega na Ásia Menor, e chega em Roma, e chega aos confins da terra, e chega em São Paulo, e chega na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e chega a você, e chega a mim, e chega a nós. Bendito seja o Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus voltou para o céu. Jesus derramou o Espírito Santo. E Jesus agora nos envia até os confins da terra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva e poderosa. Nós te agradecemos, porque Jesus Cristo, teu Filho, desceu lá do céu, lá da glória, onde era adorado por querubins e serafins, e se vestiu de pele humana, e se fez carne, e andou entre nós, libertando os oprimidos do diabo. Nós te adoramos porque Jesus não poupou a sua própria vida, e não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, de salvar-nos por sua graça. Nós te louvamos porque Jesus venceu a morte. Nós te louvamos porque Ele ressuscitou. Nós te louvamos porque vitoriosamente Ele voltou para o céu. Nós te louvamos porque Ele está sentado no trono. Nós te louvamos porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós te louvamos porque Ele não deixou a igreja órfã. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Nós te louvamos porque agora temos uma missão a cumprir: irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, aguardando a gloriosa volta do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica esse texto ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.